Bom, gente, fiquei devendo para vocês aí a questão 37, que não deu para concluir no outro vídeo, certo? Então, nós temos aí essa questão pedindo para você escrever essas equações na forma fatorada, certo? Então, vou resolver a letra C para vocês, certo? Então, olha só. A forma fatorada é essa forma aqui, ó. A vezes x menos 1, x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da equação. Então, para encontrar, eu preciso primeiro das raízes. Então, vai ter várias formas de encontrar as raízes. Uma delas é usar a fórmula de Bhaskara, foi o que eu fiz aqui. Então, primeiro identifiquei os coeficientes, depois fiz o cálculo do delta. Né? O delta deu igual a 1, né? E usei a fórmula de Bhaskara, certo? Usando aqui a fórmula de Bhaskara, nós chegamos que as duas raízes, x1 e x2, uma foi 1/2 e a outra foi 1/3. Aplicando isso aqui, certo? Nessa fórmula, tá? Nessa fórmula aqui, você tem o seguinte, o A vai ser 6, né? O X você conserva, o X1 é a primeira raiz, 1/2. Né? E o x2 é a segunda raiz, 1/3. Tudo isso igual a zero. Então aqui está a forma fatorada, tá ok? Se você quiser depois, você pode multiplicar o 6 por essa expressão aqui, tá certo? Muito bem. Agora vamos para a próxima questão. A questão 53. Escreva as coordenadas do vértice, o eixo da parábola para cada uma das funções quadráticas. Então, coordenadas do vértice. Vértice é vértice da parábola, tá certo? Então, eu fiquei com a letra B, tá certo? Para resolver. G de x igual a menos 3x mais 2. Então, tá aqui, ó. As coordenadas do vértice se encontram dessa forma. xv igual a menos b sobre 2a e yv menos delta sobre 4a. Ou, se você preferir, você pode pegar o valor que você encontrar em yv e substituir em xv e substituir em yv, que no caso eu vou fazer isso, ó. Você vai jogar na fórmula. Que fórmula? É essa aqui, ó. Então, você tem o g de x. Vamos lá. Como é que se encontra o xv, que é o x do vértice? 0 sobre 2a, né? Então, 0, que é o b, se você analisar, ó, A, B e C. O A é menos 3, o B é 0, o C é 2. Então, B sobre A. Então, dá 0 sobre 6, o valor é 0, xv. O YV, certo? É só você fazer menos delta sobre 4A. Se você analisar, o B é 0, né? Então, vai sobrar menos 4AC sobre 4A. 4A, 4A cancela, fica só o C, que no caso deu 2. Nosso delta, o nosso y vértice deu 2. Tá aí as coordenadas do vértice. Tá aqui, o vértice é 0, 2, né? As coordenadas do vértice dessa parábola. E só um lembrete, o vértice é onde vai estar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da parábola que a gente vai trabalhar nas próximas questões. Pessoal, antes de prosseguir com a lista, eu vou dar um pauzinho aqui para falar para vocês sobre a construção do gráfico de uma função quadrática. Então, pessoal, isso aqui vai se tornar uma parábola, ou seja, uma curva. Eu vou mostrar para vocês no módulo o que é uma parábola. Ela pode ser nesse formato aqui, ó, ou pode ser nesse formato aqui, certo? Então, na verdade, a gente vai aprender a construir esse tipo de gráfico, tá certo? Então, olha só. A gente precisa determinar alguns pontos importantes para que o gráfico fique bem elaborado, certo? Bom, primeiro, o vértice da parábola, né, que é esse ponto aqui, x vértice, y vértice, que a gente já sabe calcular, certo? Da questão número 53, não é isso? Os zeros ou raízes da função, que também nós já sabemos calcular. O coeficiente C, ou seja, o ponto 0C, que vai ser a interseção com o eixo Y. E vamos atribuir valores aleatórios para x, certo? E a partir daí nós vamos conseguir encontrar os pontos para construir essa parábola.
Então, pessoal, nós atribuímos alguns valores. Bom, vocês verem aí, ó, x vértice deu menos 1, o y vértice deu 0. O delta aqui deu 0, certo? Então, 0 sobre 4 dá 0. As coordenadas do vértice, que isso aqui é uma coordenada. A coordenada x do vértice é menos 1 e a coordenada y do vértice, do vértice é 0. Certo? Aqui no vértice onde vai residir o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da função, certo? Ou o valor máximo e o valor mínimo. Então, você tem aí zeros ou raízes. Bom, isso eu estou falando da função inicial, certo? Os tópicos que a gente falou. Vértices, zeros, coeficientes, enfim. Então, o vértice nós já vimos o ponto. Os zeros ou raízes é só você fazer, no lugar do f de x, coloca o zero. O delta nós já calculamos aqui, ó, no nome do vértice. Então, não precisa calcular de novo. O delta deu zero. Certo? Então, agora é só usar a fórmula de Bhaskara. Já fui direto para o x1 e x2, por quê? Porque como o delta foi zero, quando eu vou somar menos b mais ou menos a raiz de zero, tanto faz somar com mais ou subtrair de zero, porque é elemento neutro, tanto da multiplicação quanto da adição. Então, nós já fomos para o x1 e x2. Então, tanto x1 como x2 deu igual a menos 1. Nós já aprendemos desde o nono ano a estudar a equação de segundo grau, que quando o delta dá zero, as duas raízes são iguais. Então, os pontos seriam 2 se fossem raízes diferentes, mas como são raízes iguais, o ponto é um só, certo? A coordenada menos 1, 0. Essa é a coordenada do zero da função. E o coeficiente c é o ponto 0, 1, ou seja, o ponto 0c, que é a interseção com o eixo y. Só que 0, 1, porque o c aqui, ó, é o 1. Então, 0, 1. Não tem nem cálculo para fazer, né? E agora nós vamos atribuir alguns valores aleatórios para x. Então, escolhi valores que eu quiser. Agora, de preferência, números pequenos, para que seu gráfico não fique enorme, certo? Então, escolhi x igual a 1. Substituo lá na função que a gente tem. 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 1. Isso aqui deu 4, né? 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4, né? Para x igual a 2, a menos 2, certo? Porque é menos 2. Certo? Para x igual a menos 2, temos f de menos 2. Menos 2 ao quadrado, 2 mais 2 vezes menos 2, mais 1. 4 mais menos 4, mais 1. Então, 4 mais menos 4 corta, fica só 1, certo? Então, você aí tem as coordenadas agora desses pontos aleatórios. Essas aqui, ó, são as coordenadas desses pontos aleatórios. Quando o x é 1, o y é 4. Quando o x é menos 2, o y deu 1, certo? Agora nós vamos construir o gráfico. Para a elaboração do gráfico, é importante que você tenha, não é obrigatório, mas é importante, interessante que você tenha um papel milimetrado ou quadriculado. Esse aqui é o quadriculado, mas tem um milimetrado, certo? Você pode baixar da internet, imprimir, certo? Ou você pode comprar, de preferência comprando ele é melhor, certo? A gráfica. Então, aqui é um papel quadriculado, certo? E eu vou fazer o gráfico dele. Primeiro eu vou fazer os eixos x e y, que no caso é o plano cartesiano. Pronto, gente, nosso plano cartesiano já está pronto. Agora eu vou atribuir valores, certo? Para esse plano cartesiano. Outra coisa, ó, cada linha dessa você vai considerar como 1 centímetro, certo? Como uma unidade, tá ok? Eu estou explicando isso aqui porque é o seguinte, algumas vezes a gente faz o uso do plano cartesiano, tem gente que bota todo o troncho, aqui bota um número, bota mais próximo do zero, o 2 bota lá longe, então tem que seguir o mesmo distância, certo? Então vocês vão ver agora. Vamos lá, o vértice da parábola foi o ponto menos 1 e 0, certo? Então vamos pegar esse ponto menos 1 e 0, certo? Para a esquerda é negativo, então você vai menos 1, certo? E 0. No menos 1, você encontrou aqui o menos 1, certo? Marco aqui, menos 1. Você vai ter que encontrar o 0 no y. Como ele nem sobe nem desce aqui, você marca aqui em cima. Aqui é o ponto
menos 1, 0, certo? Que é o vértice. Agora você vai nos zeros das raízes, os zero raízes da equação, da função, né? Então você tem que foi menos 1 e 0. Coincidentemente, nem sempre dá certo, mas coincidentemente o 0 e o vértice foram o mesmo ponto, certo? Agora vamos para o coeficiente C, é o ponto 0,1. Vamos marcar 0,1. Então, 0 no x, você tem que encontrar 1 lá no y. Então, 1 aqui, ó. Certo? Então, você marca aqui em cima. Ok. Lembra dos valores aleatórios? Vamos usar eles agora. Quando o x foi 1, o y foi 4. Então, vamos lá. X é 1, ó. 1 é aqui. Certo? Vamos encontrar o 4. Você vai. Passou no 1, passou no 2, passou no 3, passou no 4. Pronto. Aqui é o 4. Você vai marcar aqui, ó, esse encontro da linha que sai do 1 com a linha que sai do 4. Ok. Agora você vai para o próximo ponto aleatório, que é x igual a menos 2. O x igual a menos 2 foi no 1, né? Então você vai, menos 2. Vai encontrar quem? Vai encontrar o número 1. Então você vai até na altura do 1, que é essa aqui, ó. Pronto. Marca aqui. Certo? Gente, para ficar legalzinho, eu atribuí mais um ponto aleatório. Pessoal, pontos aleatórios se atribui quantos você quiser, certo? 1, 2, 3, 10. Quanto mais pontos aleatórios tiver, mais qualidade terá seu gráfico, certo? Então, x igual a menos 3, encontrei o 4 como resultado. Então, nós vamos marcar o menos 3 aqui. E encontrar o 4 lá em cima. Pronto, na linha do 4 aqui, ó. Muito bem. Ok, agora o que é que eu vou fazer? Vou desenhar o nosso gráfico, certo? Pronto, está desenhado o nosso gráfico, a nossa parábola. Essa é a parábola que nós temos daquela função inicial. Algumas características que eu vou colocar aqui. Primeiro, essa parábola para ter essa posição chama-se concavidade voltada para cima. Isso acontece quando o A é maior que zero, quando o A é positivo, certo? E na nossa equação, o A ele é 1, ou seja, maior que zero, né? Então, concavidade voltada para cima. Outra coisa, vocês estão vendo que ela está descendo, o gráfico se lê da esquerda para a direita. Então, saindo da esquerda, ela está descendo, descendo, aí desce até aqui. Ela não desce mais, desce até aqui, chega no menos 1, aí começa a subir, certo? Esse pontinho onde ela para de descer e começa a subir chama-se ponto de mínimo, porque ela desce o mínimo possível, certo? O ponto de mínimo, ele fica no vértice, sempre, tá ok? Então, ponto de mínimo. Outra coisa, toda parábola tem um valor mínimo. O valor mínimo, ele é calculado no eixo Y, né? Então, no eixo Y, qual é o valor mínimo? O valor mínimo é o valor que Y assume. Qual é o valor que Y assume aqui? 0. Esse é o valor mínimo, certo? Então, o 0 é chamado de valor mínimo, que no caso é o Y vértice. Tá certo? Outra característica que eu vou ressaltar antes de encerrar é que a parábola tem um negócio chamado eixo de simetria. Então você vai vir aqui, ó, onde está o vértice, coloca uma régua, certo? Bem retinha aqui, tá ok? E esse eixo de simetria, ele vai dividir a parábola ao meio. Vocês estão vendo, ó, fiz um tracejado aqui no meio da parábola, passando pelo vértice. Sempre passa pelo vértice. Chama-se eixo de simetria. É que divide a parábola no meio. Ou seja, vai virar um espelho. O que acontece desse lado é refletido desse lado. Tá certo? E mais uma coisa. Como a parábola tocou
o eixo x em um único ponto. Isso acontece porque o delta, certo, foi igual a zero. Então a parábola toca o eixo x em apenas um único ponto. Se delta fosse maior que zero, ela cortaria em 2 pontos, certo? Ela passaria, ficaria embaixo. Ficaria desse modelo aqui, ó. Tocaria em 2 pontos. E se delta for negativo, aí ela não toca no eixo x. Ela fica acima do x ou abaixo. Ela não chega a cruzar o eixo x. Essa questão 61 da lista, gente. Ó. Verifique qual dos seguintes pontos pertence à parábola que representa graficamente essa função. Então, você vai testar esses 3 pontos. Você substitui o x por um ponto. Se o resultado der o y, esse valor da segunda coordenada, então esse ponto é que pertence à parábola. É assim que você verifica. Essa questão 66 ela é bem interessante porque ela vai trabalhar um pouco o que a gente havia falado. Em cada gráfico das funções quadráticas, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com delta igual a b ao quadrado menos 4ac, descubra se a é positivo ou negativo, e se delta é positivo, negativo ou igual a zero. Então, você tem aí essas opções. Vamos lá. Eu vou fazer de apenas um desses aqui. O restante vocês vão ter que fazer de 2, para ser bonzinho. Então, bora lá, gente. Ó. Dessa letra A, o A é negativo, certo? A concavidade é voltada para baixo, né? Então o A é negativo quando acontecer isso. E o delta é positivo porque cortou o eixo x em 2 pontos. Agora vamos aqui para a questão da letra E, certo? Aqui, gente, ó, o A também é negativo, concavidade voltada para baixo. E o delta deu negativo, porque ela não tocou o eixo x. Então os dois são negativos, certo? E aí você vai analisando as outras também. Ok? Bom, essa questão 69 aqui, ó. Verifique se as seguintes funções admitem valor máximo ou valor mínimo e calcule esse valor. Bom, como é que você descobre se tem valor máximo ou valor mínimo? Primeiro você tem que olhar o A. Se o A é positivo, ela tem valor mínimo. Se o A é negativo, ela tem valor máximo. Vamos voltar lá. Ó, veja, o A foi positivo, né? Então ela tem ponto de mínimo e tem valor mínimo, certo? Quando é positivo. Se acontece o contrário, o A é negativo, ela vai ter ponto de máximo e valor máximo. E como é que você descobre esse valor? Você encontra o vértice, né? O y, você pode ir direto para o y vértice, tá certo? Porque ele quer que você encontre o valor mínimo e não ponto de mínimo. Então, y vértice é suficiente. Então, lá vai a resposta da questão 70. F de x é igual a 2 menos k vezes x ao quadrado menos 5x mais 3. A é negativo, então, se A for negativo, ela tem valor máximo. Eu quero que A seja negativo. E quem é o A aqui? 2 menos k. Então, é só fazer o seguinte. 2 menos k tem que ser negativo. 2 menos k é menor que zero. Isso implica que menos k isolando, você joga o menos 2 para cá. Como está negativo desse lado da desigualdade, multiplica por menos 1. E inverte a desigualdade. Então, vai ficar k maior que 2. Então, gente, nesse caso, os valores de k sejam k maior que 2. Porque se você botar aqui, ó, 2 não pode, né? Tem que ser maior. 3, suponha números naturais. 3 vai ficar negativo, 4 vai ficar negativo. Então, ficando negativo, a parábola vai ter valor máximo. Essa questão 70 que eu fiz já serve com base para 71, 72 e 73, certo? A questão 74. Faça o esboço do gráfico das seguintes funções quadráticas e determine o conjunto imagem de cada uma delas. Então, você tem aí, certo? Cada função. Você vai fazer o gráfico, como eu fiz, e determinar o conjunto imagem. Então, olha só. O gráfico é fazer isso, certo? Esse desenho. E o que é o conjunto imagem? Vou explicar a vocês agora. Olha, domínio, ele abrange os valores que estão no eixo x.
Então, nesse caso, ó, perceba que a parábola ela vai alargando, alargando. Isso vai alargando até no infinito. Então, nesse caso, vai pegar todos os negativos, todos positivos, decimal, raiz, tudo. Então, qualquer número real está no domínio. Mas quem é que está na imagem? Perceba que a parábola não desce, certo? O contradomínio é os reais, mas a imagem dessa função, quem é? Então, perceba que abaixo do zero aqui, ó, do eixo y, não tem valores para y. Só tem valores a partir do zero subindo. Então, quem é a imagem? A imagem vai ser esse conjunto que eu vou colocar aqui agora. Pronto. Esse é o conjunto imagem. A partir de zero até mais o infinito. Se você quiser botar o símbolozinho de mais aqui, pode colocar. Ok? Então, esse é o conjunto imagem. Tá certo? Muito bem. Porque vai de zero, aí sobe aí indefinidamente para o infinito, certo? Gente, ó, vamos frisar a questão número 80. Algumas coisinhas. Olha. Dada essa função aqui, determine se a concávida da parábola está definida pela função está voltada para cima e para baixo. Isso você olha pelo A. Os zeros da função. O verso da parábola. A interseção com o eixo x, que é o zero, o raiz da função. A interseção com o eixo y, que é aquele ponto 0C. O eixo de simetria, que é isso aqui, ó, eixo de simetria, esse tracinho. Esse tracinho, eixo de simetria, a gente pode chamar ele do valor que está passando aqui, ó. O valor x igual a menos 1. Isso aqui é uma reta chamada x igual a menos 1, certo? Você pode botar assim, ó. Esse eixo de simetria é x igual a menos 1, tá certo? Porque passa no menos 1 aqui. Determinar a imagem, você já sabe. Fazer o esboço é desenhar o gráfico, né? A questão 87. Estuda o sinal das seguintes funções quadráticas. O que é estudar o sinal? Então, vamos lá. Estudar o sinal é você analisar onde ela é positiva e onde ela é negativa, certo? Então, vamos analisar aqui. Então, estudar o sinal é você analisar aqui no eixo x, aonde é que ela vai apontar, onde é que ela vai ficar acima do x ou abaixo do x. Então, perceba que em toda situação ela é acima do x, com exceção do ponto menos 1, que ela toca o eixo x. Então, o celular, gente, está descarregando, tá ok? Então, talvez o vídeo seja cortado aqui. Mas aqui é o seguinte, o estudo da sinal vai ser